Irmãs, eu não sei como alguém consegue viver sem Deus. Ele faz tantas coisas, ele abre tantas portas. É só eu falar, Deus, qual é o propósito para hoje? Me ajuda. Peça para o Senhor te dar visão. Peça para o Senhor falar com você através de sonho. Peça para o Senhor usar alguém para falar com você e Ele vai falar. Eu conheço uma história da mulher encurvada, eu acho fantástica essa história, nem é o que eu vou falar. E naquele tempo, as mulheres encurvadas, elas eram desprezadas na sociedade, a gente sabe disso. Por ser mulher, por ser doente, as mulheres ficavam no fundo da igreja, a mulher era corcunda, ela não nasceu corcunda, mas ela foi ficando com problema. De repente, essa mulher chega na igreja, quem está lá? Nada mais, nada menos do que Jesus. E ele nem perguntou para as pessoas, para os líderes religiosos, o que ele podia fazer. Chamou a mulher lá no fundo, vem cá, e trouxe a mulher para frente. E curou essa mulher na frente de todo mundo. Porque ele sabe quem precisa dele. Essa mulher, gente, ela tinha todos os motivos para ficar em casa, mas ela foi buscar a Deus. E isso conta muito. Na Bíblia nós não vemos essa mulher pedindo para Jesus curá-la. Mas você sabe que existe uma frase que eu gosto muito, que o que você faz fala tão alto que o que você diz, nós não podemos ouvir. As suas ações são muito importantes. O dia que eu achar que Jesus não está na igreja, nem venha. Mas Ele está aqui, amém? Amém. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada porque nós estamos aqui. Fala conosco mais uma vez. Que essa palavra possa trazer libertação, cura, transformação, porque a tua palavra nos diz que a sua palavra é como água que liberta, transforma, purifica e cura. E como dizem Salmos, e enviou-lhes a sua palavra e o curou. Por isso eu creio que essa palavra já está curando essas mulheres nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Olha, o tema que eu vou falar hoje é sobre o amigo. Aí no seu card, na sua mesa, você vai observar que tem uma frase de Provérbios dizendo que existem amigos mais chegados que um irmão. Existem mesmo, a gente sabe disso. E muitas vezes o nosso próprio irmão de sangue não tem a sensibilidade que um amigo nosso tem. Gente, eu não me esqueço, quando eu estava com Covid, que os irmãos da igreja, os meus amigos, iam lá no meu portão, deixavam uma sacola de laranja, deixava um bolo, um pacotinho de café, uma cartinha. Eu não me esqueço da Ludmila, que foi lá grávida, com 55 máscaras, para não pegar Covid, mas foi. Ou seja, Deus ele coloca pessoas para sempre trazer um alívio para nós. Deus é muito maravilhoso. Todas as vezes que nós precisamos de uma palavra, quem conhece a minha mãe aí, gente? Sempre mandando uma palavra de Deus, uma amizade que faz a diferença por onde passa. E aqui na Bíblia não é diferente. Gente, as maiores vitórias narradas na Bíblia têm um fator em comum entre todas as vitórias: os amigos. Os amigos e a oração. Existe uma história que eu gosto muito, que eu também nem preparei para falar dela, mas eu estou lembrando aqui, que são a história dos 4 amigos. É a história dos 4 amigos. Um paralítico, um doente e 4 saudáveis. Chega neste homem, a Bíblia não fala o diálogo, mas pelo relato de Jesus, quando desce na frente, tem de bom ânimo, filho. Nós imaginamos como é o diálogo lá atrás. Porque ele estava desanimado. Uma pessoa desanimada está triste, depressivo. Para pensar. Uma pessoa paralítica. Os amigos chegam, cada um pega num lado da maca. Vamos levar ele, porque esse tal de Jesus está com fama de que está curando. E levaram ele lá. Se encontraram com o primeiro bloqueio. Primeira dificuldade, a multidão. Ninguém deu passagem para eles. Até porque todo mundo estava doente, todo mundo estava ali para ver Jesus. Ninguém deu passagem. O que fizeram? Usaram a criatividade. É amigo, gente. Amigo quando quer fazer um negócio. A Priscila está aqui? Não. Certa vez eu me lembro que eu estava, há muito tempo atrás, passando por uma situação financeira muito difícil. E eu falei, meu Deus, eu não vou comprar nem ovo de Páscoa para minhas filhas. E a Priscila me ligou, Marga, no Walmart está em promoção o ovo de Páscoa. Eu falei, Deus, como que eu vou comprar esse ovo? Falou, sabe o que eu estou pensando aqui? Tá uma promoção assim, eu compro um e ganho outro. Eu preciso de 4,
eu ganho mais 4, fica 4 para tua casa e 4 para minha casa. O que você acha? Eu falei, tô junto. Não tinha nem aqueles 4. Voltei para casa com 4 ovos. Como eu vou pagar? Mais para frente a gente conversa. E aí, mais para frente, Deus deu graça e tudo se resolveu. Irmãos, o problema, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Hoje nós sabemos como dar valor num dinheiro. É ou não é? É. O Senhor nos ensinou a cuidar da família, porque a gente sabe o que é a família quando passa necessidade. É ou não é? É. E hoje nós falamos dessa necessidade, desse apego com o Senhor, porque nós aprendemos o que é ter falta. Nós aprendemos o que é, Deus, eu só tenho o Senhor agora. É o Senhor e eu e o Senhor. O Senhor nos treinou para levar às nações aquilo que Ele tem feito por nós nesses dias. E esses 4 amigos não desistiram. Foram pela escada do lado, que naquele tempo, as casas, eles colocavam os grãos, como chama o grão que faz a farinha, gente? Quê? O trigo, para secar em cima, assim, na laje. E secava lá. O que eles fizeram? Deram a volta, tem uma escada aqui. Foram pela escada, os 4 amigos. Eu começo a pensar na criatividade quando a pessoa quer ajudar o outro. Vai mais para lá, que Jesus está bem nessa reta. Eu acho que um deve ter ficado na janela, o outro deve ter ficado dando as coordenadas. Pensa, destelhou a casa do homem. Já destelhou alguma casa? Cai sujeira, quebra alguma telha. Então você imagina, amarrar esse paralítico na maca que ele estava. Se esse homem cai de lá, gente, ficava pior do que estava. Mas não desistiram. Foram com esse paralítico. Desceram pertinho de Jesus. Um homem que chega doente, carregado, sai são, curado, né? Ele não tinha, a Bíblia diz que ele, vai filho, já sai fazendo parte da família de Deus, e ainda carregando a sua maca. Ele chega carregado e vai embora carregando. Por isso, quando eu chegar num lugar que eu tenho certeza que Jesus está, já conversa com ele. Deus, o que o Senhor tem para mim essa noite? Porque Ele vai fazer. Nós conhecemos esse Deus, nós podemos declarar como Jó, né? Deus, antes de eu te conhecer, eu já ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem, porque o Senhor está conosco. Amém? Amém. Na maioria das vezes, nós estamos tanto comprometidas com a nossa luta, que nós vamos ficando enfraquecidos pelas dificuldades, e nós temos que pedir ajuda para os amigos. Não foi diferente com a família de Noemi. Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion. Malom e Quilion são os filhos, Elimeleque é o marido. Saíram da casa do pão, Belém, porque havia fome na terra, e foram para Moabe. Moabe, terra da idolatria, terra de morte. Por que saíram de lá de Belém? Porque queriam coisas melhores. Perguntou para Deus? Não sabemos. Um povo que conhecia Deus, não sei se perguntou para Deus. Se perguntou, não ouviu a resposta. Porque se tivesse perguntado, Deus falava, eu não estou lá. Vocês vão fazer o que lá? Por isso eu quero te dizer nesta noite, todos os seus passos, lembra de Davi? A Bíblia diz, a cada 6 passos, Davi parava e sacrificava. O que eu aprendo com isso? Todos os passos que eu vou tomar na minha vida, eles vão ter impactos, consequências. Então eu preciso perguntar para Deus. Muitas vezes o Senhor quer te prosperar. O Senhor quer te crescer. O Senhor quer te dar um estacionamento maior. E o Senhor quer te dar uma frota de carro. E o que você está fazendo? Não está perguntando para Ele, mas Ele quer te abençoar. Ele quer te promover. Nós temos um Deus. Gente, existe a prosperidade de Deus. Nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas eu preciso acreditar nele. Eu preciso perguntar para ele. Porque muitas vezes o que eu estou achando que é para mim, não é para mim. É para o outro. E o Senhor tem grandes coisas para nós. E essa família foi buscar ajuda, onde não tinha ajuda. Noemi, por ter ido para um lugar que não era para ter ido, ela experimenta o abandono, a solidão. E o nome dela, Noemi, significa doçura. Agora, olha só. Ela vai ser deixada a um futuro sem esperança. E ela permaneceu sem os seus 2 filhos e sem o marido. Olha que tragédia. Porque muitas vezes nós tomamos atitudes, escolhas, que Deus não está fazendo parte dessas escolhas. Deus nos deu
a liberdade de escolha. Como se chama? Livre-arbítrio. Ele jamais vai tirar de você o que ele mesmo te deu. Mas eu não sei escolher, gente. Existe um versículo em Isaías que disse, e ele te guiará constantemente. Gente, se eu preciso ser guiado, porque eu não sei o caminho. Não é? Se eu preciso constantemente ser guiado, porque constantemente as coisas que me cercam vão me distrair. E nós precisamos entender que o nosso Deus quer que nós sejamos abençoados. Olha só. No livro de Ruth 1, diz assim. 1:8 diz assim, Noemi disse às 2 noras, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais comigo e com os falecidos. Deixa eu só confirmar aqui, se é Ruth 1, de 8 em diante, é isso mesmo. O que aconteceu aqui? Contei a história rapidamente. Foram lá para Moabe buscar provisão, foram para o lugar errado. Encontraram falta de pão, encontraram escassez, encontraram morte e tristeza. Como é que ficaram essas 3 mulheres? As mulheres de Malom e Quilion, Orfa e Ruth. Elimeleque morre, que é o marido de Noemi. Malom e Quilion, que são os filhos de Noemi, e o marido das mulheres noras, Orfa e Ruth, morrem também. Gente, os 3 homens da casa morrem. 3 viúvas. Olha a tragédia. E aí, Noemi diz assim, volta minha filha, volta para a tua casa. Sabe por quê? Voltem para a casa da mãe de vocês, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram com os seus falecidos, que os falecidos dessas mulheres eram os filhos dela. Você sabe que a Bíblia abre uma janela de escolhas para nós. E não foi diferente aqui. Você pode escolher, porque escolher é um privilégio, nós já falamos aqui, que o próprio Deus nos dá. E Deus nos ensina a escolher. Em Deuteronômio 30, 19 e 20 diz assim, presta atenção, gente. Olha que importante que é esse versículo para a sua vida, para a vida da sua família e da sua casa. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que colocarei diante de vocês a vida e a morte. Gente, todos os dias está diante de nós escolhas. Nós acordamos fazendo escolhas. Que hora que eu vou acordar, o que eu vou comer. E antes de dormir, que pijama que eu vou colocar, se é camisola, se é vestido, se é short, se é blusa, se não vai ter pijama. Nós escolhemos o tempo todo. Que hora eu vou acordar? O que eu vou comer? Vou comer de novo? Vou comer pão? Vou fazer regime? Não vou fazer? Vou trabalhar com essa roupa? Não vou? Vou colocar tênis, sandália, rasteirinha? O tempo todo nós fazemos escolhas. Por isso nós precisamos saber fazer escolhas. E você sabe que você pode contar a sua história para as pessoas que estão ao seu redor de acordo com as suas escolhas? As nossas escolhas falam muito sobre nós. O tipo de roupa que eu escolho, o tipo de comida que eu escolho, o tipo de conversa que eu escolho, o tipo de filme, o tipo de amizade, o tipo de carro. Tudo está na nossa frente. Como escolher direito, gente? Se nós temos uma infinidade de escolhas. Quando eu não sei escolher, o que a Bíblia me ensina? Que na multidão de conselhos existe a sabedoria. Quando eu não sei escolher, pergunta para quem sabe. Se não encontrei a resposta ainda, pergunta para Deus. Deus, parece uma coisa boba, mas eu estou aqui falando com o Senhor. Gente, não é uma resposta boba. As coisas mais insignificantes, quando eu oro, parece que eu estou pondo mais a minha fé naquilo do que quando eu só tenho aquela opção, quando eu só tenho Deus de opção. Entendeu? Às vezes eu tenho N opções para resolver o meu problema, mas eu escolho buscar a Deus. Qual é a melhor opção? Qual é a melhor escolha? Engraçado que sábado eu fui para Barretos pregar lá e eu falei sobre escolhas. E hoje nós estamos falando sobre escolhas novamente. O Senhor quer nos ensinar a ser mulheres que escolhem bem, que sejam bem-sucedidas. Você acredita que a Morgana estava feliz com a vida dela? Não. Ela falou, Deus, fala comigo. Numa hora improvável, de uma pessoa que ela não imaginava,
ela juntou na Morgana assim, eu lembro onde ela estava, na cozinha. Deus mandou te dizer, e ali disse. E é assim que funciona. Deus vai falar com você através de uma canção, através de uma palavra, através de um sonho, através de uma música, do jeito que Ele quiser. Deus falou comigo através do meu sobrinho Theo. Ele falou assim, olha, o meu pai vai trazer comidas muito boas. Vocês estão preparados? Ele falou isso uma vez. Ele falou, gente, olha aqui para mim. Eu falei, esse menino está me imitando, gente? Sou eu que prego desse jeito? Olha aqui para mim, gente. Aí o pessoal, todo mundo parou de conversar e olhou para ele, né, Morgana? Ele falou assim, o meu pai vai comprar coisas boas, não só para mim, mas para todos vocês. O Mateus só olhava assim. Vocês estão preparados? Então, minha pergunta para você agora é essa. O meu pai, o meu Deus, vai fazer grandes coisas para essa casa e para sua família. Você está preparado? Quem está preparado diz amém. Amém. Vai receber? Amém. No nome de Jesus? Amém. Quero te dizer uma coisa importante que veio na minha mente. Quando Deus falou, quando o pai de Davi falou para Davi assim, vai levar o queijo para os seus irmãos. Olha que tarefa safada. Simples. Mas foi nessa obediência simples que Davi se encontra numa situação que ele luta e vence um Golias. Ele pulou de cargo. Ele deixou de ser um entregador de queijo para ser conhecido como um vencedor. Ele matou Golias. Por uma obediência simples. Quando o teu líder te falar algo para você fazer, faça. Ei, pastor, vou ficar lá na frente vendendo livro? Vou ficar lá na frente servindo café? Gente, mas é na obediência que existe o sobrenatural de Deus. Eu me lembro uma vez que eu falei para o Márcio assim, Márcio, eu não quero ficar aqui na cantina, gente, esse monte de americano aí, deixa eu ficar no meio deles conversando para eu melhorar e aprender as coisas. Não, mas eu preciso que você fique na cantina. Fiquei na cantina. Tô lá, primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia os americanos vieram comprar na cantina. O que eles falaram para mim? Por que você não vai lá visitar a gente nos Estados Unidos? Onde eu estava? Obedecendo na cantina, levando queijo. Entendeu? Obedece o teu líder. Obedece o teu Deus. Que o resultado, você vai ser conhecido como um grande homem de Deus. E a Bíblia diz de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ó, dentro do versículo tem uma dica, presta atenção. Agora, escolham a vida, viu, gente? Ele está falando assim, ó, coloquei na frente de vocês toda, mulherada. A bênção e a maldição, a morte e a vida. Ó, uma dica, hein? Eu de vocês escolheria a vida. Por quê? Agora ele vai explicar por quê. Para que vocês e os seus filhos, acabamos de orar pelos filhos, para que você e os seus filhos vivam. Acabamos de falar que uma escolha errada de uma família morreu o pai e os filhos. Para que os seus filhos vivam. E para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Olha só, para que vocês vivam, amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem a Ele. Gente, obedece, escolhe a vida. Como é que eu sei o que é o melhor para mim? Está aqui o manual. Está aqui o manual. Todos os dias. E o Senhor tem nos ensinado. Versículo 9. Eu quero te dizer, velhas rotas não te levam a novos destinos. Nós acabamos de ouvir da Morgana que ela deu uma viravolta. Ficou sofrendo? Claro, gente. Tem problema eu chorar? Não, gente, a gente é gente, chorar faz bem, não é? Jesus chorou 3 vezes. Quando ele viu Jerusalém no pecado, ele chorou. A questão não é chorar, é o que eu faço depois do choro. Jesus foi lá e pregou para Jerusalém. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Ficou no choro? Não, levantou e ressuscitou o homem. Jesus chorou no Getsemane. Ficou no choro? Não, levantou e foi para a cruz. A questão é o que eu faço depois do choro. Morgana se levantou, buscou o Senhor, voltou a estudar, esperou em Deus, hoje está bem sucedida. Continua na igreja. É uma bênção, minha irmã. Honra meu pai e minha mãe. Se você quer essa unção para a tua vida, busque ao Senhor. Conversa com a Morgana. Conversa com a Ludmila.
Conversa com a Jaque. Vai ver o que esse povo está fazendo, gente. Porque está dando certo. Amém? Versículo 9 de Ruth 1. O Senhor conceda a cada uma de vocês que encontrem segurança no lugar de outro marido. Então, lhes beijou de despedida, mas elas começaram a chorar tão alto. E lhes disseram, não voltaremos. Nós voltaremos com você, junto com o seu povo. Diz, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, vão, eu sou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Claro que não. Ficariam sem se casar à espera deles? Não, de jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês. Por quê? Porque essas mulheres perderam o marido. Cada um perdeu um. Essa mulher perdeu um marido e os 2 filhos. Era muito amargo para ela mesma. Gente, ninguém escolhe as coisas para dar errado. Ninguém faz assim, acordei hoje, vou fumar um crack. Acho que eu vou ser viciada. Acho que eu vou para tal lugar para me dar mal e falir. Ninguém faz isso, gente. Todo mundo faz para tentar se dar bem. Mas pode ser que dá errado. Mas eu posso correr para Deus. A Morgana acabou de contar, a Ludmila acabou de contar, a Vitória, que quando eu vou para Deus, a Bíblia diz, aquele que leva a semente cantando, orando, chorando, voltará consigo, trazendo os seus molhos, as suas respostas, a sua colheita, com alegria no Senhor. Vai fazendo. Está chorando, está difícil, mas vai fazendo. Vai orando, vai buscando, vai clamando, vai trabalhando, vai estudando. Deus fará a parte dele, nós faremos a nossa. Está difícil, pede ajuda para os amigos. Quantas vezes a gente não sabia nem como orar, mas Deus trouxe um amigo quando a gente mais precisou. E aí Ruth, porém, disse, não insista comigo. A nora falando para a sogra, não insista comigo, que te deixe e não mais acompanhe. Aonde você for, eu vou. Aonde você ficar, eu ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Gente, que declaração que é essa? Não era uma nora e uma sogra, não. Elas eram amigas. O teu povo será o meu povo. Ela não era do povo dela. Ela era de Moabe. O teu Deus será o meu Deus. Ela tinha outro Deus. Onde você for sepultada, serei também. Ela estava decidida a acompanhar Noemi. Sabe por quê, gente? Uma viúva naquele tempo, até hoje. Hoje tem aposentadoria, mas às vezes não dá certo a aposentadoria. Pega loas, às vezes é muito pouco. E as viúvas ficam desamparadas. Quem vai cuidar? Filho. Filho que ama o pai vai cuidar por amor, não por obrigação, mas vai cuidar. Agora, a Ruth entendeu que Noemi não tinha como ser cuidada, gente. Cadê os filhos? Também morreram. Ela ia virar moradora de rua. Então ela falou, vou cuidar dessa mulher. Mas olha, que interessante. Tudo que ela faz para a sogra, Deus devolve para ela ainda mais. Gente, o amigo, ele quer estar junto. Ele muda a rota se for preciso. Jesus estava indo para um lugar, ficou sabendo de Lázaro, mudou a rota. Porque um amigo dele tinha morrido. Gente, existem 3 tipos de pessoas que a gente precisa prestar atenção nelas. Presta atenção. Quando você está passando por um problema, tem aquele amigo que te ajuda, tem aquele um que não faz nada, que só faz o problema, e tem aquele um que é o problema. Então eu preciso olhar, ver a situação. 3 tipos de coisa quando você está passando por um problema. Presta atenção, vou repetir. Estou passando por um problema, tem um amigo que me ajuda a resolver o problema. Estou passando por um problema, tem a pessoa que me assiste no problema e não faz nada. E tem o terceiro, que ele é o problema. Então eu preciso me afastar ou me juntar a essas pessoas. É muito importante eu saber com quem eu me ajunto, com quem eu me associo. Porque a Bíblia diz o quê, gente? Que as más associações corrompem os bons costumes. Mas as boas associações edificam. Quantas vezes eu ligo para uma pessoa, para uma amiga, você vai sim. Não vou conseguir, vai sim. Eu não vou conseguir para os Estados Unidos, não, Ludmila, vai sim.
Não vou conseguir falar, vai. E dá certo. Em Ruth 1:19 diz assim: prosseguiram, pois, as duas até Belém, nora e sogra. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Aí falaram assim: gente, será que é Noemi? Perguntaram as mulheres, mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Gente, lá em cima ela falou bem de Deus, que Deus cuide de vocês. Vai embora, minha filha. Agora ela está voltando. Lembra que a Morgana falou, gente? Voltei para casa sem nada. Essa mulher também está voltando para casa sem dinheiro, sem marido, sem família. Você viu como a história da Bíblia ela é real? A Morgana voltou lá de Teodoro. Ela falou assim, não tenho nada, ela me falou. Não tenho marido. Não tenho dinheiro. Não tenho mais casa. Foi fácil recomeçar, Morgana? Mas existe. Tem como recomeçar. Fácil é? Não. Continua. Continua. Recomeça. Acredita que o Senhor está com você. E agora essa mulher, Noemi, ela está amargurada. Gente, não me chamem de Noemi. A doçura, a doce. Me chame de Mara, amargurada. Porque o Senhor trouxe amargura. É verdade? Isso ou foram as escolhas dela que deram errado? Quem mandou ela ir para lá? Quem mandou ela sair de Belém, que significa casa do pão, casa da provisão? Sabe como que a igreja é representada hoje? Como a casa do pão. Belém. Provisão. Está na casa de Deus. A Bíblia diz que Ele é o pão que desceu do céu. É aqui que eu tenho que ficar. Sabe, irmãos, meninas, eu quero te dizer uma coisa. Dentro da arca, que é a igreja, lembra da arca de Noé? Tinha muita coisa ruim dentro daquela arca. Tinha cobra, tinha escorpião, tinha ou não tinha? E o próprio Deus mandou entrar. Dentro da igreja tem pessoas só legais? Responde para mim a verdade. Tem ou não? Tem cobra, gente? Tem escorpião? Quem trouxe? Quem permitiu? O próprio Deus. Mas dentro da arca, dentro da igreja é lugar de vida, lá fora é lugar de morte. Com todos os problemas que tem numa igreja, o melhor lugar é a casa de Deus. Eu não vou me demorar muito. O valor de uma amizade. Estou terminando. Boaz, ele é parente de Noemi naquela época, gente. Quando a pessoa ficava viúva, eles iam para o parente mais próximo. Mas o que aconteceu? Presta atenção. Ruth foi buscar provisão, porque a sogra era a viúva, já era uma senhora. Quem era mais nova? A nora, com mais disposição, com mais saúde. Foi ela que foi buscar trabalho. Então ela ia nas fazendas, no campo, pegar espiga que as pessoas jogavam, que não estava boa as espigas. E pegava que estava ruim para levar para casa, para fazer farinha, para fazer o mantimento, fazer a comida. E era assim que ela começou. Mas olha o que aconteceu. Em Ruth 2 agora, capítulo 2, 2:11, diz assim, Boaz respondeu. Boaz significa resgatador, salvador. Contaram-me tudo o que você tem feito com a sua sogra. Do nada o proprietário chega e viu essa mulher. Gente, Deus é maravilhoso. Do nada chega um príncipe. Anda bem arrumado, hein, gente? Do nada aparece alguém. Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito com a sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, como deixou o seu pai, a sua terra natal, para viver com um povo que nem conhecia. O Senhor lhe retribua tudo o que você tem feito e que seja ricamente recompensada. Ele já estava profetizando sobre a vida dessa mulher, viúva, e este homem era um rico. Mal sabia ele que era ele que ia trazer a riqueza para ela. E quem mandou essa mulher ir lá? A própria sogra. Olha só o que diz em Ruth 3 agora. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse, minha filha, você tem que procurar um lugar seguro para a sua felicidade. Boaz, aquele que você já viu, é um parente mais próximo. Esta noite ele estará limpando a cevada na eira. Presta atenção. Lave-se, perfume-se. É isso que eu falo, gente. Se ajeita. Você não sabe com quem você vai encontrar. Passa um batom.
Aí a amiga disse, eu já falei isso para as amigas. Gente, que roupa que é essa? Solta esse cabelo. Você já ganhou nenê, para de usar essa rasteirinha. Cadê o salto que você usava? Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça na eira. Mas não deixe que ele perceba que você tenha comido. Não deixe que ele perceba você, até que ele tenha bebido, comido. Disfarça. Em outras palavras, disse assim, ó, não vai direto ao pote. Faz um charme. E foi o que essa mulher fez. Toda arrumada, perfumada. Faz a sua parte, gente. E aí, olha o que aconteceu. Versículo, lá em Ruth 1, 21, vou ler de novo. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Ruth foi para Noemi, a sogra, né, Noemi, uma fonte de um futuro diferente. E olha o que acontece em Ruth 4,14, estou encerrando. As mulheres disseram a Noemi, por quê, gente? Presta atenção. Ruth se casa com Boaz. Ruth fica grávida e tem um filho. Agora todos estão vendo a alegria de Ruth e de Noemi, aquela que chegou na cidade amarga, que diz assim, ó, não me chamem Noemi, a doce, me chame de Mara, a amargurada. Mas agora, toda aquela cidade que viu a tristeza dela, vai ver a alegria. Isso está em Ruth 4,14, diz assim, as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem um resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará uma nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos. Gente, agora ela celebra a alegria, ou seja, tudo que estava de ruim no passado, o Senhor reverteu. E como se chama o filho de Obed e de Ruth e Boaz? Obed. Obed é pai de Jessé. Jessé é o pai de Davi. Davi é da genealogia de Jesus. Gente, dessa situação, desse resgate de tristeza, surge quem? A genealogia de Jesus. Olha que interessante. Noemi era uma imigrante da terra de Israel, vai para uma terra estrangeira com toda a sua família e é surpreendida pela morte. A sua nora Ruth, que é uma estrangeira, não a abandona, mas a acompanha de retorno à terra de Israel. Ali Ruth reconquista a sua dignidade, casando-se com Boaz, um parente mais próximo. Noemi encontra na solidariedade da sua nora, a amiga, a possibilidade de passar de uma vida amargurada, marcada pela morte e pela fome, para a vida digna e uma descendência. A marca da ousadia e da coragem dessas duas grandes amigas, Noemi e Ruth, iluminaram a luta por dias melhores. Olha que história maravilhosa. Mulheres fortes. Eu sei que você é forte. Eu sei que com medo você vai... Quem aqui foi ter filho com medo? Eu estava preocupada. Mas eu deixei de ganhar meus filhos porque eu estava com medo? Vai com medo mesmo. E a gente se vira, gente. A gente resolve as coisas. A gente trabalha com dor de cabeça. A gente trabalha com febre, com frio. Cobre o outro de madrugada. A gente está com frio, mas vai aquecer o outro. Eu sei quem são as mulheres. E Deus sabe do seu potencial também. Feche seus olhos. Nós já encerramos. Eu quero agradecer a presença de cada uma de vocês. E assim como o Senhor nos mostrou grandes feitos dele nessa noite, através da vida da Morgana, através da palavra da Ludmila, da oração da Jaque, da história da Vitória, de toda essa história bíblica, eu tenho certeza que o Senhor fará com você também. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigada pelo carinho de nos trazer aqui para ouvir a sua palavra. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos e queremos te dizer, faz conosco também. Faz conosco também mais uma vez, ó Deus. No nome de Jesus. Tu és o Jeová Jirê. Tu és o Deus de recomeço. O Deus de segunda chance. O Deus que nos abençoa. O Deus que não nos larga na prova. O Deus que nos ensina, que refaz de novo. Que nos tira da tristeza. Nos traz alegria. Nos traz filhos da promessa. Porque tu és o Deus todo-poderoso. E o Senhor está conosco.
no nome de Jesus.